Olá, este é o podcast Tosini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui numa das redes aqui do escritório Tosini Freire. É bom poder reencontrar com vocês. Eu sou Caio Taniguchi, sócio da área previdenciária aqui do escritório. E hoje temos mais um evento para a gente tratar de pílulas de bem-estar e felicidade no ambiente de trabalho. Hoje eu trouxe aqui um time super especial para tratar de um tema, mais um tema super relevante, né, nesse contexto de promoção de bem-estar e felicidade no ambiente de trabalho, que é justamente para falar um pouco do papel da liderança no bem-estar e na felicidade organizacional. Então, tenho comigo aqui o time da Zenbox, tenho a Denise, que é da Chili Beans, eles vão se apresentar. Então, espero que vocês aproveitem. A ideia desse nosso bate-papo de hoje é entregar um pouco para você, empresa, para você, gestor desse tema, um pouco da prática, das soluções que a gente entrega e vê hoje no mercado que pode ser funcional ou que pode muitas vezes atrapalhar a implementação de ações num sistema de gestão dentro do ambiente de trabalho. O meu papel aqui é ser um moderador. Eu só vou fazer uma breve introdução aqui do aspecto jurídico, é por isso que eu estou aqui, né, e depois eu vou passar a palavra para o pessoal. Então, só lembrar que, felizmente, a gente começou a falar de bem-estar e felicidade no trabalho por conta das alterações da NR1. Né? As empresas terão a obrigação, já na nossa cabeça, né, Tiago, depois já pode até aprofundar um pouco disso, as empresas já tinham uma obrigação de mapear todos os riscos que existem no ambiente de trabalho, inclusive os riscos psicossociais, mas o Ministério do Trabalho entendeu por bem aqui apresentar uma expressa previsão legal e obrigação nesse sentido. Então, a gente sabe que a partir de maio do ano que vem, aqui a fiscalização do trabalho vai ter legitimidade para bater na porta de todas as empresas para entender se os riscos psicossociais vinculados a problemas de saúde mental foram devidamente mapeados e se foram criados planos de ação capazes de evitar o adoecimento das pessoas. No final do dia, eu aprendi muito disso com o Luan, depois ele vai até explicar o porquê. A gente sabe que hoje saúde mental é um grande problema e uma grande oportunidade. Grande problema porque a gente sabe que existem grandes números aqui, infelizmente, de absenteísmo, presenteísmo e rotatividade por conta disso. Mas, por outro lado, aqui as empresas têm uma grande oportunidade de fazer isso aqui um bom uso, transformar este problema em solução, né? Cuidar das pessoas, tornar um ambiente de trabalho mais saudável em todas as perspectivas e as pessoas, claro, estando mais felizes, certamente serão mais produtivas. Então, depois dessa rápida introdução, acho que é importante, então, aqui, Luan, Thiago, Denise, por favor, se apresentem e depois eu já vou pedir para, na sequência, o Luan dar um pouco do contexto desse tema para a gente na perspectiva do ecossistema Zenbox, inclusive, que ele é um dos grandes gestores e fundador aqui. E, aliás, para não esquecer, obrigado pela presença de vocês. Então, por favor, aqui, Luan, Tiago e Denise. Denise, deixei a Denise por último, não é por falta de cavalheirismo nem educação da minha parte. Ela, como é a pessoa, a nossa estrela aqui do papo de hoje, eu quero que todos fiquem presos aqui até o final do nosso papo, tá? Porque certamente vai valer a pena. Que interessante sua colocação, Caio, e é super bom assim a gente é, poder romper o cavalheirismo em prol de um processo inteligente das pessoas estarem com a gente aqui durante essa nossa troca, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de ter alguma troca nesse canal comigo, na outra oportunidade que eu estive aqui, meu nome é Luan, eu sou fundador da Zenbox, né? E também é, uma das pessoas responsável pelo ecossistema Zenbox Life, que a gente vai discorrer aqui um pouquinho. E o meu grande objetivo aqui hoje é conseguir sanar qual que é o impacto das lideranças dentro de um ambiente onde as empresas adotem estratégias de bem-estar e felicidade no trabalho, né? Como que a gente efetivamente gere isso e consegue transformar esse processo em produtividade, né? Fazer a gestão do bem-estar e da felicidade no trabalho e que possa gerenciar os riscos psicossociais também, né? Eu acredito que vai ser muito vantajoso e vai ser uma troca incrível aí. Vou passar a Legal. bola aqui para a ordem denominada do meu querido Tiago.
Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Alfonso, eu sou engenheiro multidisciplinar. Trabalho na área de engenharia mecânica, engenharia elétrica, segurança do trabalho. Sou pós-graduado em psicologia e organização do trabalho, é, acadêmico de psicologia, e eu componho a equipe junto com o Luan ali na Zenbox, justamente na tratativa da visão da engenharia de segurança do trabalho frente a essa nova normativa. Não nova, mas os requisitos novos de cumprimento da norma, né? NR1, NR17, e trazendo bem-estar e felicidade organizacional dentro da empresa. Obrigado, Thiago. Fechar com a Denise. Denise, por favor. Que responsabilidade, Caio. Olha lá que você eleva a expectativa da galera. Deixa a bola comigo, eu preciso fazer gol. Caramba! Ô, Gente, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar desse trabalho que o Luan é parceiro de jornada e que a gente vem colhendo bons frutos, é um orgulho para a gente. Mas um desafio muito grande também, porque quando se trata de ser humano, todos que lidam com essa frente sabem dos grandes desafios que a gente tem, porque cada ser humano é complexo por natureza, então a gente tem um grande desafio aí de falar de saúde mental, felicidade e bem-estar no ambiente de trabalho, mas, por outro lado, falar também de processos, de tornar essa gestão uma gestão onde a gente tem a clareza, né, do papel de cada um. Então, tá aí também o maior desafio. Eu venho nessa jornada há uns 3 anos na Chili Beans, quando a gente implementou a ciência da felicidade dentro do ambiente de trabalho, num primeiro momento como uma sensibilização, e depois a gente entrou com o departamento de bem-estar e felicidade, que ele está fisicamente acoplado junto com o RH, gestão de pessoas, porque a gente entende que as decisões precisam ser tomadas juntos nesse lugar, né? A minha jornada é de ciência da felicidade há quase 10 anos, estudando esse campo científico, e a gente entrou na Chili Beans com essa proposta porque eu sou casada com o CEO da empresa e eu fiquei ali no ouvido dele durante muito tempo falando da importância desse trabalho e do quanto isso teria impacto na produtividade e, obviamente, no lucro da empresa, porque a gente não precisa deixar isso de lado, pelo contrário, isso é parte muito importante do processo, né? Deixar muito claro para todas as partes que, além do ganho do equilíbrio e da sustentabilidade do negócio, também tem o ganho financeiro. E aí eu conquistei, eu falo que foi pelo coração, mas eu acho que foi muito mais aí pela estratégia mesmo, de falar do quanto isso é importante. E a gente está aí nessa jornada há uns 3 anos já ali na Chili Beans. sensacional. Denise, Thiago, Luan, prazer de novo recebê-los aqui. E, gente, por favor, se quiserem aprender um pouquinho, aliás, se quiserem aprender muito, comprem um livro da Denise, que é A Ciência da Felicidade no Muito Trabalho. obrigada. Ela tem sido super humilde aqui, mas não. Ela é jornalista, é palestrante, é gestora da felicidade, inclusive na Chili Beans. Então, por isso que a gente também trouxe a Denise aqui como grande reforço para esse bate-papo. Então, dito tudo isso, Luan, agora trazendo um pouco já para as nossas dores atuais, né? De novo, vamos lembrar. Nós já temos autuações do Ministério do Trabalho, decisões reclamatórias trabalhistas condenando as empresas por questões de problemas vinculados à saúde mental. Nós já temos todos os meses diversos benefícios previdenciários por afastamentos por saúde mental, ansiedade, burnout, depressão, que são sempre presumidos como vinculados ao ambiente de trabalho. Então, tem muita empresa que está completamente perdida, né? Do que eu faço, como faço, mas no final do dia alguém precisa tomar esse filho no colo e falar, é meu e eu vou cuidar, né? Então, olhando para um pouco desse contexto, fala na sua perspectiva, né? Qual é o papel do líder? Qual é o papel da liderança para tratar do bem-estar e da felicidade no meio de trabalho? Por favor. Que incrível, né? A gente poder ter o privilégio de trocar sobre um assunto tão nobre, né? Nós, como humanidade, a gente vem buscando conquistar ambientes, seja no campo familiar quanto no ambiente de trabalho, que possa convergir com uma vida com qualidade, né? Propriamente dito. Se a gente tiver esse intervalinho de tempo que a gente passa aqui, nessa existência bem executado, já é uma taxa de sucesso muito interessante, né? E a jornada, quando a gente fala de liderança dentro de um ambiente de trabalho, quando a gente fala de gestão, a responsabilidade no dia a dia de fazer com que novos comportamentos e bons comportamentos possam acontecer dentro do ambiente de trabalho é da liderança, né? A liderança é quem conduz, quem direciona, quem traz aquilo que precisa ser desenvolvido dentro do ambiente de trabalho para um comportamento da cultura, propriamente dito, né? Então a liderança é o grande influenciador
e, na minha opinião, o maior influenciador da cultura organizacional. É ela que vai fazer com que as pessoas adotem comportamentos e ela que vai fazer com que as pessoas deixem de ter comportamentos que não são benéficos para elas e para o sucesso das operações de qualquer organização. Então, quando a gente fala de líder, a gente fala muito desse lugar, né? Desse papel, né? Importante. Só que quando a gente fala de gestão, né? Quando a gente fala de gestão do bem-estar e felicidade organizacional, o líder, ele é um grande influencer desse processo. Mas quando a gente fala de gerir o bem-estar e a felicidade no trabalho, nós estamos falando de comportamentos que as pessoas precisam adotar. Então, na hora que o líder assume essa posição humana, né, de liderança humanizada, e ele entra nesse lugar, ele tem condição de influenciar. Quando a gente traz para um cenário empresarial, isso precisa estar dentro da estratégia da empresa, isso precisa estar dentro dos processos da organização. Então, o desafio é grande, Caio, porque as lideranças não estão fora do planeta, né? Elas estão dentro desse contexto, sobrecarregadas e tendo que aprender um comportamento novo, e às vezes sem o suporte que, por exemplo, uma estratégia que foi adotada pela Chili Beans, pela Denise, a maior parte das organizações não necessariamente adotam estratégias que são ousadas, até mesmo porque imagina uma jornada de 10 anos estudando isso, né? Aí você tem esse processo todo, isso demanda algo novo mesmo, algo ousado. Então, eu acho que o nosso grande desafio aqui é convidar para que essas lideranças elas se sintam confortáveis a ousar. E a Zenbox entra nisso, né? Em disponibilizar tecnologia, metodologia, um time competente para dar suporte para estratégias ousadas de construir um ambiente de trabalho que possa atingir os seus objetivos de negócio e no final do dia ainda enviar um ser humano melhor para casa, né? Eu acho que esse é o grande match aí que a gente tem a oportunidade de apoiar aqui no caso a Chili Beans nesse cenário, né? Então minha contribuição inicial entra nesse lugar. Sensacional, obrigado, Luan. Até lembrando, pessoal, a gente se reuniu muito por culpa aqui no bom sentido do Luan. Hoje todos somos é, auditores líderes em sistemas de gestão de bem-estar e felicidade no ambiente de trabalho, né? Então, super legal poder fazer parte desse grupo. E até puxando esse gancho, até por conta disso, o Thiago, já que já se apresentou como engenheiro, tem essa cabeça muito mais racional. Thiago, conta um pouco para a gente aí, na sua perspectiva, como é que o líder, em que momento ele se encaixa, ou que momento ele não se encaixa quando a gente fala na construção de um sistema de gestão do bem-estar e felicidade no ambiente de trabalho, por favor. Bom, Caio, cara, essa temática é uma temática muito complexa, né? Se tratando do bem-estar da felicidade, nós temos por habitual acreditar que é algo subjetivo, enquanto, na verdade, é algo qualitativo, algo quantitativo. É possível a gente medir, quantificar e tratar, né? E cuidar do bem-estar. O X da questão toda está em transformar aquele líder, aquele gestor, em uma visão, para passar a ter uma visão humana, né, do negócio. Não só a produção, mas as pessoas também importam. Existe uma frase que é comumente dita, né, que pessoas importam, pessoas são importantes para a empresa. Porém, a tratativa para com as pessoas é mínima em algumas empresas. Se a gente parar para analisar, 70% da variação do engajamento dos funcionários, quem provoca é o próprio líder. Então, assim, olhando esse ponto de vista, com a vinda da NR1, a NR17, melhor, o novo texto da NR1, a NR17 com suas obrigações agora para olhar o risco psicossocial explícito na norma, ele passa de deixar de ter aquela visão de chefe para um facilitador, não só dos processos, tá? Lembrando, quando a gente fala que é algo dentro da engenharia de segurança do trabalho, qualitativo e quantitativo, eu posso traduzir tudo isso em um processo, na mudança de cultura, na atualização do seu corpo de liderança, né? Então, a visão do líder é justamente trazer esse engajamento para que os colaboradores possam entrar no estado de flow, no estado de felicidade, no estado em que ele consiga entregar aquilo que é objeto da empresa, aquilo que é esperado pela empresa. Dentro da engenharia de segurança do trabalho, ou dentro de qualquer engenharia, nós somos treinados a pensar de forma exata. Nós não somos treinados para pensar da forma humana, ver o lado humano, entender o comportamento humano. Por isso que é tão importante você possuir uma equipe de
multidisciplinas, né? Existia uma equipe multidisciplinar em vários segmentos, na área da psicologia, na área de segurança do trabalho, na área da ergonomia, ou você possuir um sistema de gestão onde ele consiga qualificar e quantificar todos os riscos psicossociais, que é o caso da Zenbox. A Zenbox ela traz como uma solução para o líder, para a empresa, justamente esse monitoramento e, posteriormente, das planos de ações para as tratativas, né? Das suas lideranças, tratativa dos seus colaboradores. Sensacional. Então, agora, até sem perder de vista essa parte técnico-teórica, mas também trazendo um pouco para a vivência prática, já vou jogar a bola no colo da Denise. Denise, você que é uma grande estudiosa, mas além de estudar, tem aplicado isso no dia a dia, acho que era bacana se você puder compartilhar com a gente qual a sua visão a respeito da importância do líder, da líder, né? Não só entender, estar consciente do que é este tema, mas de como ele participa, ou como ele ou ela deve participar realmente deste tema e como ele é uma ferramenta ou não, na sua percepção, para isso Uhum. acontecer e melhorar o ambiente de trabalho. Claro. Independentemente de termos a atualização de uma norma, isso já vinha sendo discutido em função dos números que a gente vê de burnout, depressão, ansiedade, muito em detrimento do trabalho, mas ninguém estava querendo olhar para isso, porque você precisa de fato estruturar um departamento ou uma equipe, você precisa ter alguém que seja responsável para gerenciar isso, seja o RH, seja um comitê que vai ser formado dentro da empresa olhando para isso, um comitê, até pegando as palavras do Tiago, um comitê diverso, né, que tem uma pessoa pensando exato, tem uma pessoa pensando mais humano, para que a gente consiga, de fato, esse florescimento que a gente espera dentro do ambiente de trabalho. E quando a gente fala de florescimento, ele vem da ciência da felicidade, da psicologia positiva, que é tirar o ser humano de um estado de sofrimento e trazer ele para um estado de produtividade, para que ele consiga realmente entrar em flow, né, no fluxo ali do seu trabalho. Isso não acontece da noite para o dia, a gente está tendo essa experiência na empresa, porque o que a gente observa? Quando a gente traz algo inovador, nem todo mundo aceita de primeira. Então você precisa ter todo um trabalho de sensibilização para colocar as pessoas num estado de consciência, para entender o que é aquilo e todo mundo olhar para o mesmo lugar. Isso leva um tempo e a gente está nesse processo com algumas pessoas que ainda não entenderam, outras já entenderam muito bem e a gente já vê um resultado incrível. Aí precisa sim ter um indicador para ser o nosso termômetro, né? O termômetro da equipe que está gerenciando esse cenário. O nosso indicador é o da Zenbox, então essa solução ampara todos os nossos trabalhos lá dentro. Precisa ter também esse treinamento com liderança para que eles consigam cascatear esse trabalho, né? Porque a gente tem um plano de ação, mas quem executa na linha de frente são os líderes. Então a gente só consegue de fato chegar a todos os colaboradores através dessa liderança, que precisa estar consciente da importância desse trabalho, para onde estamos indo, como estamos fazendo. Por isso que esse processo leva bastante tempo. Em se tratando de ser humano, a gente sabe, tem toda uma complexidade envolvida. E é muito difícil você mexer na rotina das pessoas, né? Porque quando a gente fala que o trabalho de felicidade basicamente cultura, vocês imaginam o quão é difícil, né? Você mexer na cultura de um lugar, porque tá todo mundo ali, já tem o seu modus operandi, já entra num automático. Poxa, a partir de agora eu preciso implementar X ferramenta. Como vai funcionar? Não entendi. Será que vai dar certo? Pô, não quero fazer isso. Então tem toda a coisa do ser humano envolvida ali também, que a gente precisa quebrar aí esses padrões para conseguir ter sucesso nas ações. Então, precisa ter bastante constância, acreditar muito no processo, porque isso é a solução para esse cenário que a gente está vivendo. Não dá mais para a gente tocar do jeito que está. O que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente para frente. Os modelos de trabalho antigo, onde existia assédio, enfim, muita coisa já evoluiu, na verdade, né? Muita coisa evoluiu, tem muita coisa que a gente sabe que não cabe mais dentro do ambiente de trabalho, mas ainda tem pessoas operando no modelo antigo. Ainda tem gente massacrando o colaborador, ainda tem líder que faz papel de chefe, não de líder, que não é esse facilitador, né? Que é essa figura que a gente precisa ter hoje como um líder. Então, tudo isso precisa de um sistema de gestão onde a gente consiga transformar de fato esse ambiente. E leva bastante tempo. A gente está ainda num processo, mas a gente já viu muita diferença. Hoje a gente vê que as pessoas entendem o objetivo desse trabalho. Quando a gente começou a falar sobre felicidade no trabalho,
Primeira coisa que eu ouvia, principalmente quando eu ia em eventos de empreendedorismo, era uma coisa do tipo assim, poxa, mas e aí meu colaborador vai ficar mais soft, mais mole? Não. Não, 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 não é isso. Calma, não tem nada a ver com isso. Então, essa confusão do que é felicidade no trabalho, num primeiro momento, meio que atrapalhou porque as pessoas não entendiam o que é, até que elas entenderam que não. É muito mais sobre você capacitar as pessoas para a resiliência necessária para enfrentar e resolver os desafios, para ficarem bem e a gente ter sustentabilidade no ambiente, do que necessariamente ser pai e mãe de colaborador, que não tem nada a ver com isso. Não é sobre tudo ser legalzinho, o ambiente está show de bola todo dia, não. Vai ter problema sempre. Mas como que a gente vai resolver? Qual o nível de maturidade que a gente vai ter para lidar com as questões do dia a dia do trabalho, com as relações que são conflituosas pelo simples fato das pessoas serem diferentes umas das outras. O simples fato de termos personalidades diferentes já gera conflitos nos ambientes. Então, qual o nível de maturidade que a gente vai desenvolver para conseguir ter relações saudáveis, ambiente saudável e não tóxico? E a gente precisa caminhar todo mundo junto, olhando para a mesma direção. Uau. Caio, eu querendo pegar o gancho dessa fala da Denise, que é muito, muito boa e super conectada dos tempos e movimentos, né, e dos desafios, né? Eu vejo que é sobre entender quais são as naturezas envolvidas nisso, né? A natureza do indivíduo, a natureza dos times, a natureza das organizações, a natureza dos clientes, né? A gente tem uma brincadeira que a gente faz aqui que é bem interessante. Eu, particularmente, gosto muito de fazer essa brincadeira, que é dizer, o cliente só não é Deus porque não sabe perdoar, né? Tipo, literalmente colocando o cliente nesse lugar máximo. E é possível a gente colocar esse cliente no lugar máximo, principalmente hoje, porque os clientes estão dialogando com marcas que são mais humanas. Os clientes estão buscando marcas que dialogam com isso. As novas gerações estão buscando marcas que dialogam com essa humanidade. Esse anseio, essa vontade, né, de entrega, ela é uma vontade que está eclodindo na sociedade, né? E se a gente reprimir, gera esse monte de adoecimento que a gente tá trazendo. Nós precisamos gerir, né, o processo e não necessariamente entender que não é válido esse monte de sentimentos que estão disponíveis dentro do ambiente de trabalho e na sociedade como um todo. Mas se trata de jornada mesmo, de processos, né? A gente sabe que anos atrás, né, alguns bons anos atrás, a gente teve esse desafio com as áreas de marketing mesmo. O marketing era essencialmente físico e virou digital. E aí a briga era sobre o digital, né? Ah, agora a gente vai ter que fazer as coisas no digital. E era o digital, e ficou assim por anos. E aí novos indicadores aconteceram, e foi um momento de transformação digital, né? Hoje a gente não entra num processo de resistência hoje de falar assim, não, a gente não vai adotar essa estratégia digital para a nossa empresa. Por quê? Porque o consumo ele foi evoluindo, né? E as coisas vão evoluindo, e novos indicadores vão acontecendo, né? Novos indicadores vão nascendo. Hoje a gente tem um indicador que eu acho que quase toda empresa conhece e visualiza, que é o tal do NPS, né? Quando a gente fala de gestão, né? Que é o Net Promoter Score, né? É o quanto de lealdade que o seu cliente tem com você. Aquela métricazinha básica, né? De 0 a 10, né? O quanto que você indicaria esse produto ou serviço para um amigo, né? São formas inteligentes da gente descobrir o que realmente importa. Seu cliente é leal à sua marca, né? Ele gosta de consumir com você, né? Ele repete esse consumo. Isso está muito relacionado com a felicidade do cliente, né? Que vem da literatura, inclusive do jeito Disney, né? De encantar o cliente. Então, você tem essas estruturas. Então, a gente fala sobre isso. E a gente olhou muito para o cliente. A gente olhou muito para as questões de como a gente podia operacionalizar o lucro. E agora a gente tem que olhar para ver como a gente dá sustentabilidade para as duas coisas. Para o lucro e para o cliente. Porque a gente negligenciou um pouquinho, né? Se não muito, a questão que estava nutrindo essas outras duas dimensões, né? O cliente era nutrido por pessoas, né? Tudo acontece por pessoas. O lucro está vindo
da energia das pessoas, do trabalho das pessoas, das culturas organizacionais. Então, a gente precisa olhar esses movimentos e construir estruturas que vão garantir a sustentabilidade do negócio e a contribuição dessas organizações para a sociedade do ponto de vista da geração de riqueza, porque isso contribui para a sociedade, né? Uma organização que gera riqueza, gera empregos, gera um monte de cenários positivos e dessa condição de vida humana. Então, nós estamos falando de encontrar um caminho inteligente. Eu gosto de olhar para o bem-estar e a felicidade no trabalho, uma estratégia como eu tive a oportunidade de conhecer da Chili Beans e contribuir de alguma forma com a Zenbox, né, dentro desse cenário, mas é sobre a gente encontrar caminhos, né? A gente precisa encontrar caminhos complementares, porque a necessidade de lucrar, ela vai existir, é da natureza dos negócios. A necessidade de atender bem, de satisfazer os clientes, vai existir, é da natureza do negócio. Só que os negócios existem para a humanidade, que é a nossa espécie. Então não adianta a gente destruir, tipo, em detrimento de fazer negócios, em detrimento de atender clientes, porque no final do dia é de um ser humano para outro. Então a gente entra num processo que não perde o sentido. Eu acho que nós estamos hoje num processo reflexivo muito inteligente como sociedade, que é assim, as coisas estão ficando meio utópicas do jeito que a gente está fazendo, achando que a gente vai, né? E vem nascendo muitas coisas legais, capitalismo consciente, vem nascendo o sistema B, os movimentos de sustentabilidade. Isso é um grito de funcionamento mesmo, né? Dentro dessa estrutura. Mas a gente precisa olhar para a vocação de uma organização. E uma organização do tipo empresa, ela é uma organização que ela trabalha pelo lucro, ela trabalha pelo crescimento do negócio. Só que ela também tem uma responsabilidade, né? Ela tem a cidadania empresarial dela, então ela vai ter que achar esse lance e a gente acredita na estratégia de sustentabilidade humana, né? De utilizar o bem-estar e a felicidade no trabalho como uma ferramenta. Outra coisa que eu queria conectar antes de passar a bola aqui, de repente de volta aqui para a gente poder trocar, é assim: gestão do bem-estar e felicidade no trabalho se trata de uma ferramenta, não é o fim. E as pessoas os ambientes organizacionais, alguns estão construindo essa utopia. E é isso que gera essa confusão na cabeça das pessoas, que elas estão confundindo as felicidades, né? A felicidade do indivíduo entre a felicidade do coletivo, para um propósito específico. Então, é isso que uma área de gestão de bem-estar, de felicidade no trabalho precisa trazer a consciência de que ali todos estão dentro de uma embarcação com o objetivo de remar, né, de forma adequada para a gente não girar ou não ficar parado, né? Porque um está remando para trás, outro está remando para frente. Então, é um pouco desse cenário. Pô, sensacional, obrigado por compartilhar, Denise também. Né, até puxando agora um gancho um pouquinho para o meu lado, para não parecer que eu estou aqui só de moderador, apesar de me limitar, então estou super feliz com esse papel. Uma das grandes discussões hoje, para conectar também com a liderança, é da remuneração humanizada. Né? Porque hoje os sistemas de remuneração, geralmente nas corporações, vão falar de quanto e quando eu quero gerar um resultado para entregar alguma contrapartida financeira. A gente sempre diz que dinheiro é um grande indutor de conduta. A gente vê cada vez mais que muitas vezes esses programas de remuneração acabam induzindo bons resultados, deixando um rastro de sangue. E hoje eu acho que isso não é mais, né? A gente não aceita mais, não importa o resultado a qualquer custo. Então a gente já enxerga grandes companhias junto com a sua liderança construindo metrificação para remunerar, olhando um pouco para bem-estar e felicidade no ambiente de trabalho. O como também passa a ser muito importante, o que é muito legal. Mas vocês falaram muito também de jornada, de ferramenta. Queria então devolver aqui para o Thiago. Thiago, qual é a metodologia, se é que eu posso chamar assim, né? Ou quais são as ferramentas, até olhando para o ecossistema Zenbox, que os líderes têm para justamente levantar todas as informações e terem aqui condições de criar um plano de ação adequado? Né? Em termos de periodicidade, de formato, dá para ter essa resposta? Não? Fica aqui à vontade, Thiago e Luan também para responder. E depois, claro, Denise, se quiser compartilhar na prática como é que ela tem enxergado os sistemas Zenbox dentro de casa, por favor, vai ser ótimo ouvi-los. Bom, Caio, vou fazer um parênteses aqui antes. Eu gosto muito do termo trabalhador ao invés de colaborador, porque assim, olhando do ponto de vista dos riscos psicossociais, tendo em vista que é a primeira norma que está olhando para todos os níveis da empresa, ou melhor, a primeira item de uma norma que olha para todos os itens da empresa, desde o nível estratégico
o nível tático e o nível de operação. Então, e acaba sendo um efeito cascata quando eu trabalho o bem-estar e a felicidade dentro de uma organização. Eu tendo uma equipe de trabalhadores felizes, levando ele um bem-estar, levando ele para o estado de flow, fazendo com que eles entreguem aquela segunda milha, entreguem um pouco a mais do que é esperado, que é nesse estado que se deve fazer isso. Automaticamente, todo o peso em cima do gestor líder, do diretor, do CEO, também é baixo. Também reduz também esse impacto, né? Fala-se muito sobre o afastamento dos trabalhadores, mas também nós temos diretores, temos CEOs também se afastam por conta de riscos psicossociais. Então, isso não é somente um benefício para o trabalhador, mas sim para a organização. Por isso, nós estamos tratando sistemas como é que é o termo? Perdão, Gestão. Bem-estar e voltar? felicidade no trabalho. Fugiu. Voltar. Por isso estamos tratando de sistemas de bem-estar do trabalho. Então, assim, olhando o contexto organizacional, né? Com relação a ferramentas, Caio, que você levantou essa bola para a gente agora, existem inúmeras ferramentas, tá? Isso a gente olhando de forma científica, né? Porém, o que deve ser analisado? O importante é você ter uma consultoria, você ter um profissional aonde consiga identificar a melhor ferramenta que se enquadre dentro da tua empresa, o melhor jeito de aplicar aquele trabalho para o desenvolvimento do bem-estar da felicidade, tá? Isso, vou olhar do ponto de vista da Zenbox. Possui uma equipe de consultores especialistas no bem-estar e felicidade, justamente para poder identificar e ver como que vai ser feito o monitoramento e a medição dos índices de presenteísmo, absenteísmo, entende? Então, não é algo padronizado, não é uma receita de bolo, Caio. Eu não posso simplesmente falar, eu vou pegar essa receitinha aqui, eu vou aplicar na Chili Beans agora. E que vai ter o mesmo resultado que eu aplicar na Tozini. São segmentos e grupos homogêneos completamente diferentes, com culturas diferentes. Então, daí é importante a consultoria, daí é importante a ferramenta e o papel do consultor do lado, identificando, ajudando a empresa a moldar a sua cultura, caso ela não exista, e ajudando a empresa a identificar os gargalos para que ela consiga alcançar esse estado de bem-estar e felicidade. É interessante você colocar esse ponto, Thiago, que é muito alinhado com o nível de complexidade de cada organização, né? Então, realmente, a gente precisa visualizar isso, porque as organizações elas são diferentes. Existem organizações que elas já têm estruturas de gestão de pessoas e que estão maduras. Então, é interessante a gente trazer para esse contexto de que existem muitas organizações que elas já fazem um bom trabalho e que elas estão buscando calibragem. Eu vou trazer um exemplo aqui de uma organização que eu gosto muito e que a gente atende, que é muito legal e que a gente basicamente atende com a plataforma. Eles fazem tudo, que é o Nanai. Um resort maravilhoso, inclusive recomendo, né, utilizar, né? E eles têm uma área de gestão de talentos, gestão de pessoas, que ela é uma área que faz um trabalho excepcional. E lá você já tem essa competência desenvolvida dentro da organização. E o que o Nanai buscava? O Nanai buscava melhorar a eficiência. Ele já entendia que as pessoas elas tinham o papel fundamental na excelência daquele serviço Nanai, né? Que é um serviço de um nível de excelência altíssimo. Então, eu gosto de convidar as organizações para que elas compreendam, que elas tenham uma conversa interna e consciente sobre quais são as competências que ela tem e quais as competências que ela não tem, né? Por exemplo, quando a gente pensa aqui, eu gosto muito dessa relação que a Zenbox, como tecnologia, como plataforma, tem com a Chili Beans. A gente fala muito pouco sobre letramento em ciência da felicidade, porque isso é do background. A área que a Denise lidera ali, ela tem esse know-how. Então, não cabe, por exemplo, ou melhor, a gente não necessita disponibilizar esse tipo de atender esse tipo de necessidade no caso de um ambiente como é o ambiente da Chili Beans. Então, eu acho que é muito interessante essa fala mesmo, da gente entender que as organizações são diferentes, o nível de competência delas é diferente,
dependendo dos cenários, obviamente, se você nunca abordou o tema, você precisa de consultores e que estejam devidamente formados e nós da Zenbox, a gente tem os consultores que fazem parte do ecossistema e que estão disponíveis para esse processo, é super legal. Mas é importante trazer também que as organizações não tenham medo. A ciência está disponível, foi desenhado para que seja simples, né? Eu gostaria até que a Denise trouxesse um pouco dessa experiência, que é onde está a simplicidade da coisa, né? Porque esse é o grande ponto. Se fosse complexo demais, você não consegue aplicar. Então, é importante a gente visualizar, porque a complexidade da solução, ela está muito mais nas restrições daquele ambiente, daquela cultura, do que na tecnologia em si. A tecnologia é bem simples, inclusive, bem simples mesmo. Ela é de uma simplicidade que chega a se perguntar o porquê que não fiz antes, entendeu? Então é interessante a gente trazer esse ponto. Mas eu ia adorar essa troca, eu acho que ela enriquece, Dê. Sem dúvidas. O indicador, ele é muito importante para uma empresa. A empresa precisa fazer uso de diversos indicadores para N setores, certo? Então, por que não a gente ter também um indicador para felicidade, bem-estar e saúde mental? Se a gente está falando que pessoas é o pilar mais importante da empresa. Então, sim, é importante ter orçamento para isso, é importante olhar para isso com carinho, porque as ações, elas, a partir, né, desse termômetro que a gente tem, elas são ações muito simples, como o Luan falou. Então, nós temos o indicador da Zenbox. O indicador da Zenbox que a gente usa é um que tem um modelo da ciência da felicidade, que é o modelo PERMA-V. PERMA-V é um acrônimo lá do pai da psicologia positiva, Martin Seligman, que foi quem trouxe essa inovação para a academia, porque até então a psicologia só olhava para o sofrimento do ser humano, para tirar o cara lá do limbo e trazer ele para um estado de normalidade. E a psicologia positiva, ela fala de florescimento, ela fala de ser produtivo, de ser feliz. E esse PERMA-V são 6 dimensões do comportamento humano, as principais para você ser feliz, que são as emoções positivas, engajamento, relacionamentos. Olha só o quanto são importantes para a nossa vida. E a gente tem relações importantes, né, na nossa empresa, com os colegas. Relacionamento, significado, realização, vitalidade, que aí a gente está falando aí da saúde mental e da saúde física também, porque a gente, dentro da empresa, a gente precisa também ter esse papel, né, de uma comunicação eficiente, falando da importância do sono, da importância da atividade física, da boa alimentação, que são 3 pilares que os médicos já falam pra gente, e as pessoas, às vezes, elas precisam que o óbvio tenha que ser dito para que elas, de fato, tenham essa autorresponsabilidade. Então, dentro desse contexto todo, existe a autorresponsabilidade de cada indivíduo, né, de se desenvolver para a felicidade, porque a felicidade, a ciência já mostrou que é uma construção, né, não é você esperar o cenário perfeito, esperar chegar aquilo que você está almejando para a sua vida, não é sobre isso, é como você se comporta ali na jornada, quais são as ferramentas que você utiliza, né, para o seu dia a dia ali, para desenrolar mesmo as coisas de trabalho e da vida, porque os desafios acontecem o tempo todo, então quais são as ferramentas que eu posso usar? E a ciência da felicidade tem muitas ferramentas que a gente pode usar, não só no trabalho, como na vida também, inclusive eu trago isso no livro, e são atitudes simples, assim como o Luan falou, atitude, por exemplo, de agradecer. O quanto a gente para pensar a última vez que a gente foi feliz no trabalho? A gente não faz isso. A gente só reclama. O ser humano tem uma tendência a olhar o que está faltando e não o que já existe de bom. Então, é um exercício que a gente precisa desenvolver aí, vai da criatividade de cada empresa e de cada líder com a sua equipe, para desenvolver esse senso de gratidão ali pelo que existe de bom no trabalho, para fazer uma modulação cerebral, porque é um exercício de neuroplasticidade cerebral, um exercício que a gente forma novas conexões neurais para ser mais criativo, para encontrar soluções para os problemas, e são pessoas assim que a gente quer. Então, você vê uma atividade simples que pode desencadear muita coisa boa ali dentro do ambiente de trabalho. Então, não é nada assim mirabolante, sabe? São coisas que a gente já sabe que são boas, mas que a gente precisa ter criatividade para colocar no tático ali do dia a dia. Formar um ambiente de colaboração também, né? Desenvolver essa empatia entre as pessoas, porque a gente foi moldado pela lógica da competitividade, então é isso que traz a rivalidade dentro do ambiente
ambiente, um querendo puxar o tapete do outro. Então, como que a gente constrói esse ambiente colaborativo, desenvolver nas pessoas esse senso, né, de experimentar coisas novas, de dar ideias, e para isso a gente precisa ter um ambiente onde as pessoas não tenham medo, sabe? Um ambiente que a gente chama de ambiente seguro psicologicamente, desenvolver esse ambiente onde as pessoas possam falar mesmo, ser quem elas são. Então, é todo um processo, assim, de coisas muito simples que quando a gente consegue desenvolver, né, que as lideranças conseguem desenvolver com seus times, a gente começa a ver a transformação, e isso aparece nos indicadores. Então, mês a mês, a gente está medindo ali o pessoal, e quando a gente vê que as emoções positivas estão em baixa, a gente precisa agir para entender o que está acontecendo. Nossa, gente, eu parecia uma chuva aqui? Como assim? Acho que eu fiz assim, né? Engraçado. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, que tipo de ferramenta a gente vai aplicar ali para desenvolver aquele setor em específico, e assim a gente vai transformando a cultura de maneira geral. É isso aí. Oh, É uma líder sensacional. literalmente falando, né? E literalmente falando, A líder falando assim, o vivendo que que se isso e faz na falando o que se faz, prática né? é isso. A escutativa também, né? Chamar para uma conversa para desenvolver, porque como que desenvolve esse ambiente seguro, né? Ouvindo as pessoas. A própria ferramenta já é uma ferramenta de escutativa, né? A gente chama de reflexão, até que foi já é uma sugestão da Zenbox, porque se a gente traz isso como pesquisa, a gente sabe que as pessoas têm preguiça, né? Vamos falar o português bem correto? As pessoas têm preguiça de responder pesquisa. Mas não é uma pesquisa, é uma reflexão, porque ali tem questões que é aquele momento que a pessoa para analisar a própria vida. E a gente não faz isso, a verdade é essa. A gente só faz quando o bicho está pegando e a gente vai lá na terapia. E olha lá, porque a maioria das pessoas não tem condição de ir para terapia. Então, que momento que você para pensar, poxa, quando foi a última vez que eu fui feliz no trabalho? Como estão as minhas relações no trabalho? Como que eu estou contribuindo para o ambiente ser melhor? Já é um exercício para a pessoa desenvolver essa autorresponsabilidade. E a partir daí, obviamente, dependendo de como está o cenário, a gente traz a liderança para transformar ainda mais. Uau, uau, deu para perceber o quanto o tema é denso, relevante e Oh, espetacular debater. Então, já vou deixar o convite para a gente voltar e aprofundar esse tema com mais tempo, né? Nosso podcast já está quase chegando no final. Então, de novo, quero agradecer a presença de vocês. Que bom que acho que o pessoal que está nos ouvindo certamente já está pipocando muitas ideias. Eu quero encerrar com uma última pergunta para vocês me responderem, né, da forma mais objetiva possível. A gente já entendeu que o papel do líder é relevantíssimo. Mas quem é que cuida do líder nessa história? Né? Dá para acreditar que eu tenho um sistema que vai ser conduzido por uma pessoa se ela não está sendo cuidada por ninguém? Super fácil responder subjetivamente, né? Mas, por favor, então começar pelo Tiago. Tiago, Luan, Denise, fique à vontade. E já deixando uma mensagem final para o pessoal, para a gente certamente marcar um próximo papo em breve para continuar esse assunto. Vou puxar aqui então. É interessante que dentro da própria plataforma, os líderes são um agrupamento. Então, as empresas que utilizam a solução, elas conseguem enxergar os líderes e como eles estão. E por uma questão de estratégia, normalmente elas começam dando condição para o líder, porque se o líder é o replicador, né, ele é a melhor pessoa para poder conseguir fazer disso uma realidade no dia a dia. Então, o meu convite é para que sempre comece pela liderança, porque se a gente sabe que a liderança é equivalente ao sistema nervoso central assim do nosso organismo, o papel dela é difundir, é coordenar, é promover a mudança. Então, o grande objetivo é o líder ter essa condição. Então, se você tiver que treinar, você vai ter que treinar começando pela liderança. Se você vai começar a agir, você ouve todo mundo, mas você começa a agir pela liderança, porque ela automaticamente já vai fazer o rollout desse processo, né? Porque é assim que as organizações funcionam. Então, lá dentro da plataforma já aparece, inclusive, essa visão dos líderes para que você possa gerenciar. Porque assim como a D colocou, falando da psicologia positiva, a gente tem duas opções, né, dentro do ambiente de trabalho hoje. A gente pode trabalhar para que as pessoas floresçam e, com isso, elas consigam trazer melhores resultados para a organização com base na evolução, né, positiva dela, o estado dela, ou elas pereçam. E esses dois elementos geram riscos psicossociais, né? Se você pressionar as pessoas em demasia, é um risco psicossocial, que a gente pode trazer no próximo tópico somente sobre isso. E se você não desafiá-las,
também é um risco psicossocial, porque o ser humano, ele precisa do desafio, ele precisa sentir que ele está construindo, que ele está numa caminhada que vai deixar um legado no mundo, né? Nós somos seres de legado, né? Então, esse é o meu Boa. encerramento aqui. Utilizem o que a gente tiver à disposição para construir esse legado aí. Eu acredito muito em criar um espaço de vulnerabilidade, porque a gente foi ensinado de que o líder é invencível e as pessoas têm isso na cabeça. Então precisa quebrar esse mito e criar esse espaço de vulnerabilidade onde os líderes eles se apoiem entre si, como se eles criassem ali um grupo de apoio entre si, um espaço seguro para eles pedirem ajuda eventualmente. Eu falo que a rede de apoio é tudo na nossa vida, porque a gente sempre vai ter um momento que a gente vai precisar ter com quem contar. Então, é preciso criar esse grupo forte, esse grupo unido, entre eles mesmo, que são líderes, porque eles compartilham as mesmas dores. Então, a gente precisa criar esse espaço de vulnerabilidade, quebrar essa história do super-herói, porque isso não existe, começar a falar mesmo de saúde mental, falar, pô, não tô bem, preciso de ajuda, e uma escutativa é sempre bem-vinda, porque ali a pessoa se oxigena e vai para a luta mais segura, assim, sabe? Não com tanto medo. Legal, Denise. Obrigado. Bom, Tiagão? Denise, eu acho que você estava lendo minha anotação aqui, Denise. Mas eu acredito assim, fielmente em 3 pilares, assim, né? Na gestão construtiva, eu acho que todo início de processo é fundamental que os líderes sejam monitorados e sejam capacitados inicialmente para que a gente consiga alcançar um estado de bem-estar e felicidade. Tendo em vista que, lembra que no começo eu falei que 70% da falta de engajamento, os motivadores são os líderes. Então, assim, eles são as principais pessoas que devem receber a primeira capacitação. Ou segunda, a conexão com o propósito da empresa. Isso é fundamental para que não perca o objetivo, não perca a sua visão, a sua missão, a parte estratégica do onde a empresa quer chegar, qual é o objetivo dela. E a conexão com os pares. Então, a conexão com os pares é fundamental que exista. Então, você ter esse conjunto de gestão construtiva, a conexão com o propósito junto com os seus pares, faz com que seja um líder mais forte, faça com que deixe de existir aquela visão do chefe e passe a ter a visão do facilitador, trazendo para o ambiente organizacional um conceito de segurança psicológica. Então, isso cada vez mais tem que se tornar real dentro das empresas. Algo que não disse inicialmente, né? Está muito na moda agora por conta da NR1, mas assédio moral é crime. Assédio sexual é crime, independente de NR1, independente de NR17. Então, no meu ponto de vista, tá? Acredito de muitos, o fator humano é fundamental a gente olhar, a gente cuidar, a gente estar junto. É papel do líder pegar na mão do colaborador ali, entender o contexto que ele está inserido ali, para que ele entregue o seu melhor. Não estamos falando da felicidade dele fora do ambiente de trabalho. Tanto é que a gente olha a psicologia do trabalho, estamos olhando naquele ambiente. Como que é o comportamento dele? Lógico que noções e situações externas poderão ser trazidas para a parte interna que vão ter o reflexo. Mas a tratativa está na mão do líder, o cuidado está na mão do líder. Cuide da empresa dos seus líderes. Boa. Denise, Thiago, Luan, obrigado mais uma vez. Obrigado pelas aulas, pelo tempo de vocês. Obrigado por poder fazer parte desse processo, desse projeto tão bacana de mudança da sociedade, mudança do planeta, né? Mudança das relações de trabalho. Então, de novo, fica o convite para a gente fazer um próximo papo. Agradeço quem ficou com a gente até o final. Esse nosso papo está nas nossas redes sociais, nos mais diversos canais. Certamente a gente volta a aprofundar esse tema porque ele é extremamente necessário, interessante, né? E certamente a gente seremos pessoas mais felizes e mais produtivas, certamente. Obrigado por tê-los aqui. Tchau, Obrigada. gente. Até mais. Obrigado.